Bem-vindo ao Além dos Voos. Meu nome é Luísa, essa é a Teresa, e vamos esclarecer algumas dúvidas hoje. A primeira delas é: por que teve a extensão do tempo do tratado? A Senhora da Terra viu a possibilidade de um número de seres alcançarem o coração. Então, a data do tratado, e repetindo o tratado, até onde o tratado foi feito em relação a um zelo às constelações, né? E oportunidades para aqueles que se contaminaram com essa energia densa. Então, ela pede mais tempo, a regência, o conselho inteiro não fica sabendo, já que ela faz parte do conselho. Eram mais dois senhores que estavam a par. E daí sim, o que seria um finalizar o projeto Terra em 1999, no qual grande parte dos missionários não sabia, não tiveram conhecimento nem informação do pedido da senhora, né? Porque ficou como em paralelo. Poderia ocorrer ou não poderia ocorrer. Ela pediu mais tempo, pediu mais tempo. E num dado momento, a informação de todos os missionários era que o final seria 1999. Esse plano não ficou tão divulgado. Então, o pessoal, as pessoas, os seres que estavam em Caxemir, no Vale Terra, não tinham conhecimento. Poucas pessoas tinham conhecimento. Mas foi decidido bem antes de 1999, no tempo Terra, né? Já que Ela pede a média em termos de tempo aqui, eu não sei precisar, eu sei precisar a descida de alguns nos anos de 1700 e pouco. porque o tempo é bem diferente. É bem diferente. Outra pergunta é: o que seria separar o joio do trigo? Seria como separar Caim de Abéis? Sim. Aí voltamos à fala que a lei daqui arbítrio é totalmente, plenamente respeitada. Se alguns seres não querem alcançar o coração, ou está acomodado, né? Estão acomodados da maneira que estão, e muitos estão dentro desse jogo. Aí eu também repito o que eu falei em alguma live não, em alguma gravação. A transmissão é todo esse horror? Não. Ela te dá escolhas, experiências, né? Ela tem uma beleza, mas infelizmente, vamos dizer assim, não nos bastidores, fica a coisa visível, né? Existe essa manipulação de supervalorizar. Vou para o mesmo exemplo, o carro do ano. Não que você não tenha direito, todo mundo tem direito. Os direitos existem. Mas é sufocado. Pode falar.
Não, eu falar, mas é quando você se distrai do sua essência que isso começa a ser um. Alguns nem se distraem, alguns não tiveram o salto para o coração. Eles são, aí eu, para mim particularmente, eu vejo como aconteceu em Órion. É uma troca por um poder maior, um poder do ter e não ser. É você ficar na superfície e nunca Você se boia. aprofundar ou mergulhar. Seria Então, isso. seria isso. Então, o emocional fica abafado, a mente reina dentro de junto com o emocional, de mais, mais, mais. Não há uma saciedade, né? E sempre dentro de valores que são passageiros. Superficiais e descartáveis, vamos dizer assim. São. E a última, que a Cereja já começou a falar um pouco, você poderia falar um pouco mais sobre o salto para o coração? Você fala sempre do DJ. É o exemplo que eu consigo me aproximar mais, né? Uma sala cheia, uma grande festa, uma banda está tocando, né? Existe aquele momento de uma parada que você se volta ao ser, os seres que estão tocando, e esse dado momento ao salto para o coração. Poucos conscientes, mas sentem algo diferente, né? E alguns que buscam, e daí entra toda o que é uma parte do canal, né? O despertar em si. Porque quanto maior o número de seres que tenham esse dar conta, a consciência, mais facilita para o que é o salto, para. Não é salto, é a passagem para 5D, né? É como se existisse só uma linha divisória, a Terra está pronta, uma linha divisória. E você, a Terra permanece a mesma. Seria como romper a dualidade também. É um romper da dualidade. Então, seres que despertam, e alguns já estão despertos, né, há tempos, esse trabalho é um trabalho em conjunto. Novamente, independe de religião. Ninguém está aqui com dom de verdade ou tentar convencer ninguém a nada, nada, absolutamente nada. É muito simples, é discordar e vai seguindo em frente, né? Estou falando do trabalho que é feito por alguns. Esse número tem um potencial muito agregado e muito forte. E entra o que é lei, arbítrio e lema. A passagem não está ligada à data, e sim ao número de seres. Então, quanto mais desperto, né, mais véus vão caindo, e não há um indicativo aqui de nenhum de nós de apontar véu nenhum. Ele é extremamente pessoal. Você em si se dá conta.
Ah, valorizei isso, sei lá. É um véu. O que a gente tem são bons relacionamentos, boas amizades, né? Dentro do que é essa unificação. Então é o que importa. Eu acredito que dentro do estreito, o que também está ocorrendo vai ficando, como eu digo assim, meio vazio às vezes, ouvindo alguns seres um pouco mais distante, não aqui da Serra da Cantareira, mas distante fisicamente, eles se tornam mais ou menos não. O fato é com quem falar e o que falar. Porque esses seres chegaram a uma consciência e, porque não querem, porque não bate a energia, fica difícil às vezes um diálogo, né? Com pessoas tão ligadas a compra e venda. Aí, de novo, o mesmo exemplo, o jardim do vizinho, né? A marca tal, né? Ou seja, só se dá bem quem tem muito financeiramente. O financeiro, a prosperidade, ela é ótima. Em termos de terra, é o maior fluxo que se tem, é o fluxo financeiro. Agora, esse fluxo ficou corrompido? Ficou corrompido. Então, saber, vamos dizer assim, ou se dar conta, né, de onde vem, como vem esse fluxo, ou, ou até a pessoa mesmo, dentro de inconsciência, vai para o mais e mais e atropela outros seres e principalmente a si mesmo. Então, os diálogos dentro desse estreito, aí voltamos às frequências, né? As sintonias que tiram ou não tiram seres das frequências e a sintonia. Particularmente, o que eu sinto é essa dificuldade que é falado de diálogos, é que sim, há um cansaço da mesmice, de alguns que chegam, citando até um exemplo de 2 ou 3 semanas atrás, uma pessoa falando comigo ao telefone, a falar com as pessoas é só julgamento, né? Fulano tá assim, se comporta assim, o fulano. E entra dentro disso o que é a própria aceitação. Então, aqueles que mais julgam, né, é o algoz de si mesmo, né? Eu acredito que dentro desse estreito, eu acredito não, o que já é visto é que esse bate e volta está muito rápido ao próprio campo pessoal. E as pessoas que têm mais consciência, se conhecem mais, deixam realmente de querer estar com algumas pessoas, né? Que ficam diálogos totalmente. Vamos falar sobre o centro da mesa. Não, não há muito contexto dentro do diálogo. Então, o salto, ele é complicado? Não, ele ocorre.
É necessário os seres estarem espertos? Não. O número de despertos, né? O despertar em si, potencializa, sim, a lei amor e o salto não, a passagem para a quinta. É necessário estarem todos acordados? Em absoluto. A média é de uns 90% irem no sono. Porque a vibração da lei amor, vibração não, que é uma sintonia, né? Ela é forte, ela requer a permanência do cardíaco, a constância da mente, e não o delegar para logo mais. Depois eu vejo isso, depois eu me deparo com isso. E a outra parte, isso não pode ser esquecido, que existem missionários, ou alguns que alcançaram o coração, que têm missões a cumprir dentro da inconsciência. E só as cumprem se tiver inconsciente. Então, todo mundo vai despertar por si só. Não, ilusão. Alguns têm missão. E só conseguem essa missão dentro da inconsciência. Alguma pergunta mais? Chegando nesse é só isso, mas se quiserem perguntar mais, vocês podem botar aqui nos cortes dos shorts, nas outras redes, que é só procurar nosso nome que vocês encontram. Então, qualquer coisa sempre pode perguntar, mandar direct. E se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com quem você sentir. Agradecemos. Se tem mais alguma coisa Não, só isso. E enfatizar esse lado do não julgamento e sim do respeito. Né? Quando nós falamos de a média 90%, é porque os 10%, mesmo que sejam menos que 10%, dão conta. Repetindo, não é julgar. Alguns seres têm que estar dentro da inconsciência, estão no coração, vão no sono. Não cabe a nós ficar pensando quem é A e quem é B. Imagina. É aquela história aí, é aleatória, uma coisa, presunção mental, né? Acho que é isso, então. Agradecemos por assistirem até aqui e um beijo. Namastê. Pulsem. Pulsemos em os corações.